A gente já tem uma outra pergunta com a Vera. Vera, fala, querida. Pastorzinho, meu nome é pastor, eu sou a pastora Vera aqui da Igreja da Lagoinha. Eu queria ouvir a sua opinião acerca do divórcio. Divórcio. Então eu vou ler o que o apóstolo Paulo fala sobre divórcio em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15. Ele diz assim: todavia, se o descrente se separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. O apóstolo Paulo está aqui falando de uma situação muito complicada, que é quando o cônjuge não crente larga o crente. Nesse caso, o cristão está liberado tanto para divórcio quanto para o recasamento. E aí Jesus fala de uma outra situação aqui em Mateus capítulo 5, verso 32. Ele diz assim: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de uma mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que esses dois textos nos mostram? As únicas duas histórias na Bíblia onde uma pessoa pode se divorciar, onde um cristão pode se divorciar. Quais são elas? Primeiro, quando o cônjuge não crente deixa o crente. E segundo, quando há relações sexuais ilícitas. Somente nessas duas situações, somente nelas, é que a Bíblia fala da possibilidade do divórcio e do recasamento. Agora, a Bíblia fala também que pode haver divórcio sem casar de novo. Quais situações são essas, Lucinho? Essas situações são exatamente aquelas todas outras que não se encaixam nessas duas que nós acabamos de falar. E para elas, o apóstolo dá aqui a sua orientação, exatamente em 1 Coríntios também, capítulo 7, no verso 10. Ouça o que o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Coríntios 7, 10. Ele diz assim: aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não deve divorciar da sua mulher. Para todos os outros casos que não envolvam adultério, imoralidade sexual, e que não envolva abandono do crente, do não crente pelo do crente pelo não crente, em todos os outros casos, em todos, a Bíblia diz, por exemplo, está tendo agressão física, você não é obrigado a aguentar uma coisa dessa. Você sai, você deixa o lar, você divorcia, mas a Bíblia diz que não pode se casar de novo. O que você pode é reconciliar-se com essa pessoa depois. O que eu tenho notado nessa questão do divórcio, pastora Vera, e todo mundo que me assiste, é que hoje os motivos que levam ao divórcio são os mais banais. As pessoas estão sepultando o defunto vivo. Deus ainda não deu o óbito, Deus ainda não declarou que aquela situação já morreu, e as pessoas já estão sepultando, já estão colocando no caixão e dizendo: ó, morreu, não tem condições. Isso não é a proposta bíblica. A proposta bíblica, na verdade, sabe qual é? Perdão. Mesmo no adultério, mesmo quando haja o abandono por parte de um dos cônjuges. Então, você que está vivendo um divórcio, saiba disso. O Senhor te ama, você não é uma pessoa sem o favor de Deus de forma nenhuma, mas o que a Bíblia fala sobre isso é exatamente isso, e eu profetizo na sua vida hoje que o Senhor vai te abençoar e que Ele vai encher a sua casa e a sua vida de muita, muita alegria.